Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos estar falando sobre um assunto muito comum para iniciantes, ok? Desidratação de orquídeas. Muitos iniciantes têm esse problema no começo do cultivo. A orquídea começa a desidratar e eles não sabem qual é o motivo disso estar acontecendo, ok? Então, me siga até o final desse vídeo para que você possa saber, né, identificar qual problema deve estar acontecendo aí no seu cultivo, o que deve estar causando a desidratação em sua orquídea, ok? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, certo? Aperta o sininho de notificações para que você, quando eu lançar um vídeo novo, quando eu postar um vídeo novo aqui no canal, você possa ser notificado e vir assistir esse vídeo. Compartilha o vídeo para os seus amigos, certo? Me siga no Instagram, que eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo o link do meu Instagram, tá certo? Sidney Freire Orquídeas. E vamos para o vídeo de hoje. Bem, pessoal, um dos motivos que pode estar causando a desidratação de suas orquídeas possa ser que você tenha comprado uma planta, ok? Muitos iniciantes compram orquídeas e tem medo de fazer replante, de plantar, tirar ela do substrato, trocar o substrato por um novo. Muitos têm medo de fazer isso e a planta acaba passando muito tempo naquele substrato. Substrato de orquidário comercial tem esfagno, às vezes tem chip de coco e casca de pinos, ok? Então vai ter a casca de pinos, mas sempre vai ter uma esponja de esfagno ali no meio desse substrato ou de chips de coco, ok? Que é o caso de algumas plantas que eu tenho aqui que eu ainda tenho que fazer replante. E eu posso estar mostrando isso para vocês. Então o que acontece? Por medo de fazer o replante da orquídea, iniciantes principalmente vão deixando a orquídea muito tempo ali no substrato. Ou até mesmo você, quando cultiva uma orquídea em um substrato bem drenado, o substrato começa a apodrecer e você não percebe. E a planta começa a apodrecer as raízes, certo? Porque às vezes o substrato fica ácido ou então ele começa a se decompor e começa a reter muita umidade, certo? Começa a reter muita umidade ali no substrato e as raízes de sua planta não gostam disso. A orquídea não gosta de ter raiz sufocada e começa a apodrecer, tá certo? A raiz da sua orquídea vai começar a apodrecer e a orquídea começa a desidratar, porque não existe mais raízes para estar nutrindo aquela planta, não é? Como eu sempre digo, a raiz é a parte mais importante da orquídea. Olha aqui, pessoal, como essa orquídea aqui está desidratada, olha. Tá vendo? Bulbos desidratados. Não tem raiz essa orquídea. As raízes dela secaram. Tem até uma aqui para mostrar para vocês, ó. Então, quando a sua orquídea, a raiz dela secar, que você fizer um replante, ela vai começar a fazer isso, ó. Descartar bulbos, porque ela vai absorvendo nutrientes e mandando para os próximos bulbos, entendeu? Então, quando ela enraizar, que ela tem essas duas frentes aqui, ó, essa e essa que tá com espata, que não vai vir floração, né, porque a planta está debilitada. Essas duas frentes aqui, elas não enraizaram ainda. Então, essa foi uma planta que mandaram para mim recuperar, certo? Não é minha. Mandaram para mim recuperar e eu vou recuperar essa planta. Primeiro eu vou deixar ela enraizar aqui para poder passar ela para um vaso maior. Essa planta ela tá sem raiz e essas duas frentes de brotação dela aqui é a esperança da planta, ok? Elas vão enraizar e vão começar a nutrir a planta. Quando essa planta estiver bem hidratada, bem saudável, então eu vou passar ela para outro vaso, ok? Eu coloquei ela em um vaso, como vocês podem ver, esse aqui é um vaso de bonsai, tá certo? Você compra em qualquer floricultura, vende. Então eu furei ele mais embaixo e coloquei substrato e plantei essa orquídea. Coloquei um pouco de esfagno aqui, você pode ver que tem algumas caminhas de esfagno aqui, ó, ao decorrer do vaso, que é para manter um pouco mais de umidade, ok? O que aconteceu com essa planta? Ela estava no substrato no mesmo substrato de quando ela foi comprada, né? De quando ela veio do orquidário comercial. A pessoa que cultivava essa orquídea, sempre que regava, as outras também regava ela. E por se tratar de um substrato que tinha esfagno no meio, não é? A planta começou a apodrecer as raízes e ela começou a desidratar. Quando chegou aqui, ela já não tinha
quase nenhuma raiz mais saudável. Então eu tive que tirar ela, lavar todas as raízes, porque ela estava com substrato ácido, não é? E em estado de decomposição. E então eu replantei a orquídea, ok? Quando sua orquídea ela começa a desidratar por falta de água, ok? As suas plantas elas vão ficar com as raízes saudáveis, porém o vegetal ela vai ficar um pouco mais enrugado, certo? Então, para você estar evitando isso, você faz o seguinte: caso sua orquídea esteja plantada em um cachepô, que é muito comum disso acontecer, quando eu recebo reclamação de planta desidratada, sempre a maioria está plantada em cachepô. Então eu faço isso aqui no meu cultivo, ó. Em duas laterais do cachepô eu coloco esfagno, tá vendo? E quando eu rego, essas duas laterais aqui absorvem mais água e passam mais tempo úmida. Não fica encharcado, certo? Porque se trata de um cachepô. E duas frentes do cachepô, dois lados do cachepô, como vocês podem ver, fica sem esfagno, porque assim passa bastante ar aqui e seca esse esfagno que está na lateral do cachepô. Ok? Então é uma coisa que vocês podem estar fazendo no cultivo de vocês, caso esteja plantada em cachepô, ok, pessoal? Agora, se sua planta está plantada em um vaso, o substrato é bem drenado e o substrato está novo, o que você deve fazer? Aumenta as regas, ok? Eu sempre rego minhas plantas à noite. Não estou dizendo assim você aumentar as regas, regar ela 3 vezes ao dia, não. Isso eu não estou recomendando você fazer. Você não faz, ok? Regue ela uma vez ao dia, mas sempre regue à noite, certo? Eu rego minhas plantas à noite porque elas passam mais tempo úmido, porque não tem mais a presença do sol para estar ali evaporando aquela água, ok? Então a planta ela vai ficar mais tempo úmida, o substrato vai ficar mais tempo úmido e ela vai absorver mais nutrientes, mais água, né? E ela vai sempre estar hidratada. Como ontem aqui na minha região choveu, faz 3 dias que chovem, para vocês terem ideia, minhas plantas ficam na chuva esse tempo todo, eu não tiro nenhuma não, ok? Todas vão ficar na chuva. Então tem que ser um substrato bem drenado, tem que secar rápido, não é? Choveu ontem à noite, a noite inteira, e hoje minhas plantas estão aqui num ambiente mais úmido, e vasos ainda estão úmidos, mas não estão molhados, ok? Não está aquela coisa abafada. É um local fresco, certo? Onde minhas plantas em vaso estão com substrato úmido, com uma certa umidade, mas não estão encharcados, coisa que não vai fazer mal para minhas orquídeas, para as raízes de minhas orquídeas, né? É uma coisa que você tem que preservar em suas orquídeas, são as raízes. Tem que tomar cuidado com isso, porque é a vida da planta, são as raízes dela, tá certo? A vida da orquídea são suas raízes. Sem as raízes, a orquídea não consegue absorver água e nem nutrientes, ok? Você pode aplicar a quantidade de adubação que for, que a sua orquídea ela não vai conseguir se nutrir da maneira que se nutria quando tinha raízes, ok? Então não cortem raízes de suas orquídeas. E quando suas orquídeas estiverem desidratando, vocês têm que observar se o substrato está velho, ok? Se o substrato está velho, vocês vão ter que trocar e plantar ela em um substrato novo, certo? Porque senão o substrato velho ele vai começar a absorver vai começar a reter muita umidade e as raízes de suas plantas vão começar a apodrecer. Eu vou mostrar aqui, tá, pessoal? Vou virar a câmera e vou mostrar para vocês um denfal que eu tenho, que ele ainda está no substrato que veio do orquidário comercial, tá certo? Olha, pessoal, esse aqui é meu denfal, tá vendo? Olha como ele é bonito, gente. Ele tá florido, tá vendo? E ele está plantado no mesmo substrato que veio do orquidário comercial. E isso aqui é chips de coco, tá vendo? O que acontece se eu deixar essa planta muito tempo aqui? As raízes dela vão apodrecer por excesso de umidade, porque esse chips de coco aqui, ele vai começar a encharcar, certo? E vai acabar apodrecendo as raízes de sua planta, porque a orquídea não gosta de raiz molhada por muito tempo. Na natureza, as raízes delas são expostas ao tempo, ok? Elas crescem por cima de cascas e troncos de árvore. Então elas não têm substrato na natureza para suas raízes estarem abafadas, não é? Então,
sempre que vocês comprarem orquídea, replantem o mais rápido possível. Olha, outro fator que causa a desidratação de orquídeas é você plantar sua orquídea sem brotação nova. Sempre plante sua orquídea quando estiver brotando. Foi o que eu esperei essa aqui fazer, né? As brotações já estiverem grandes, ó. Essa aqui é uma brotação nova, essa aqui também é brotação nova e essa aqui, ó. Só que essa aqui já floresceu. Então, eu vou replantar essa planta agora que está começando a enraizar, tá vendo? Então, é certeza que ela vai ter raiz nova quando ela começar a brotar ou então quando as brotações já estiverem assim. Sempre implante suas orquídeas quando ela estiver brotando, porque é sinal que vai vir raiz nova, ok, pessoal? E sempre que vocês plantar suas orquídeas, reguem ela. Não deixe ela lá sem rega não, ok? Vocês têm que regar suas plantas, senão elas vão secar raízes e vão desidratar de toda forma. Então, pessoal, é uma coisa que vocês têm que tomar cuidado. Quando for replantar uma orquídea, sempre replante uma orquídea quando ela estiver brotando. Caso contrário, a orquídea vai gastar muita energia para brotar, certo? E enraizar. Aí vai demorar um pouco mais, sua planta vai se debilitar. Então sempre que você for fazer um replante de orquídea, replanta ela quando ela estiver brotando. Olha, pessoal, essa daqui é aquela Phalaenopsis que eu fiz o replante dela, tá vendo? Eu fiz o replante dela aqui no canal. Ela estava com haste floral e ela não desidratou. Olha como as folhas delas estão durinhas, estão bem suculentas, olha. Folha nova, tá vendo? A orquídea não desidratou e nem as raízes secaram, tá vendo? Porque eu continuei regando essa planta. Todos os dias eu rego essa planta, molho vegetal, molho tudo. E não tenho problema com apodrecimento, nem problemas com raiz secando, porque eu dou a umidade necessária para essa orquídea. O ambiente do meu orquidário vai sempre estar úmido. E tá vendo, pessoal, que ela não abortou floração nem nada assim que eu plantei. Olha que floração linda, tá vendo? Uma Phalaenopsis branca, olha, ainda tem botão abrindo aqui, ó. Ainda tem botão ainda para abrir. E ela não desidratou. Em momento algum ela não desidratou e nem abortou a floração. Ela floresceu de todo modo, tá vendo, pessoal? Então sempre tomem cuidado no momento em que vocês forem fazer o replante de uma orquídea. Esse Dendrobium aqui, ó, Dendrobium nobile, como é bonito também, pessoal, lindo esse Dendrobium, tá vendo? Muito perfumado. Pena que vocês não podem sentir o cheiro dele, mas ele ainda tá em substrato de orquidário comercial, tá vendo? Coisa que também eu vou replantar. Então sempre que vocês forem verem, né, uma orquídea desidratada, primeiro vocês tinham que observar substrato. Se o substrato estiver muito úmido, é sinal que as raízes de sua orquídea apodreceu. Eu tenho um aqui, ó, que essa orquídea aqui ela estava sem raiz nenhuma. Essa orquídea ela estava sem raiz. Agora deixa eu virar a câmera que eu mostro para vocês, ok? Olha, pessoal, essa orquídea trouxeram para mim salvar ela. Ela sofreu queimadura de sol. Essa folha estava bem flácida, agora já está praticamente recuperada agora, tanto de enraizamento que essa orquídea está. Tá vendo, ó? Eu rego essa orquídea todos os dias à noite, pessoal, e ela já está enraizando bem. Olha como está o vegetal dessa planta agora, já está bem hidratada, tá vendo? E em breve eu vou devolver para a dona, né? Que ela trouxe para aqui só para mim recuperar. Mas aí, pessoal, ó, tá vendo? Plantada na casca de pinos pura. Eu não plantei no mix, certo? Eu plantei na casca de pinos pura, que foi só para ela se reidratar. Então depois eu vou fazer um plantio diferente nessa orquídea para poder devolver para ela. Porque infelizmente ela regou demais essa planta, né? E deixou ela exposta ao sol e ela queimou. Então eu vou garantir que ela não passe por isso de novo. Tá vendo, pessoal? Então, gente, evitem, certo? De estar molhando as plantas de vocês durante o dia. Porque se vocês molham uma orquídea durante o dia, com o sol intenso, certo? As plantas, a água vai começar a evaporar rápido demais e o vaso vai começar a ficar abafado. E as raízes de suas plantas acabam apodrecendo, mesmo com substrato novo. Então, muito cuidado com isso. Sempre reguem as plantas de vocês à noite, certo? As minhas choveram ontem, como eu disse a vocês, choveu ontem, né, aqui na minha região.
elas receberam bastante água, ainda está úmido, o ambiente ainda está úmido. Então hoje eu não preciso regar minhas plantas. Eu posso deixar hoje sem rega, entendeu? Então pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, certo? Deixe seu like, compartilha para seus amigos, me segue no Instagram, Sidney Freire Orquídeas. E eu vou mostrar para vocês aqui, pessoal, antes de o vídeo acabar, uma floração que está vindo em breve para vocês, ok? Olha pessoal, isso aqui são duas encíclias. Mas vocês devem estar se perguntando, Sidney, mas encíclia, né? Aquela orquídea menorzinha, não é? Por que essa tem esses bulbos tão grandes assim? Olha em comparação à minha mão, o bulbo dessa orquídea, gente, olha. Tá vendo? Isso é uma encíclia oncydioides, ok? Ela é uma encíclia um pouco maior que as outras, vamos dizer assim, gigante. Todas duas, tá vendo? Essa aqui são cores diferentes. Essa, ela tem uma floração mais singela, ela floresce menos. Mas essa daqui, ó, é uma das orquídeas que eu mais gosto aqui. Olha o tanto de botão que tem para essa planta abrir, pessoal. Olha isso, olha. Isso tudo é botão. Não tá muito bem a luminosidade, não tá muito boa, mas olha. Isso tudo aqui vai ser floração para vocês, tá vendo? Então pessoal, eu peço novamente, certo? Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo para seus amigos, colegas, amantes de plantas e orquídeas. Me segue no Instagram, Sidney Freire Orquídeas. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.